O meu topo já está com o quilt pronto, já refilei o excesso e agora eu vou colocar o zíper na parte de trás da minha capa. Eu separei 2 cortes de tecido, eu não refilei nada ainda, ele está um pouco maior, eu vou refilar no final. A única coisa que eu fiz foi um overlock para que esse tecido não desfie. Você pode passar zigue-zague ou pode fazer costura dobrada para que o acabamento fique escondido. Eu só passei um overlock porque automaticamente ele vai esconder. Eu vou deixar a medida certinha para vocês na descrição do vídeo. Eu vou colocar um zíper pronto. Eu tenho muito desse tipo de zíper aqui no ateliê e eu preciso gastar eles. O de metro eu uso muito mais na montagem de necessaire de bolsa. Então, eu escolhi usar um zíper que eu tenho aqui. Ele está maior, mas não tem importância, porque depois eu corto o excesso. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar o meu topo aqui do lado e vamos fazer a montagem do zíper embutido para a parte de trás da nossa capa de almofada. Aqui você pode fazer o seu zíper tanto centralizado, como fazer ele um pouco mais acima. Eu escolhi fazer um pouco mais acima. Então, eu vou começar costurando direito do meu zíper no direito do meu tecido maior. Não vou me preocupar com as bordas que estão sobrando, que eu vou refilar no final. Como eu costuro com a máquina com o calcador de meio centímetro, eu não vou trocar o calcador. Mas se você estiver na máquina doméstica, coloque o seu calcador para costurar o seu zíper. Vou costurar e já volto com vocês para a segunda parte. Fiz minha costura com meio centímetro. Dei retrocesso no começo e no final. Esta é a parte maior que ainda nem refilei. Vou refilar todo no final a sobra, tanto de lateral, que ele está um pouco maior, como ele está mais comprido. Vou tombar a minha costura. Pode passar ferro para assentar a costura e vou fazer um pesponto na beiradinha. Essa forma de colocar o zíper, também você pode costurar esse tecido bem pertinho dos dentinhos do zíper. Como eu vou fazer ele escondido, eu não me importei em ter mais zíper aqui aparecendo, com o tecido do zíper aparecendo mais. Essa é uma forma muito simples de se fazer a colocação, fazer a parte de trás da nossa almofada. Vou passar um pesponto e já vamos montar a outra parte. Não importa a medida que você tenha no topo da sua almofada. O importante é que esse forro seja da mesma medida da sua largura, no caso. A altura que você vai colocar o zíper também não interfere. Tem almofada que eu gosto de colocar no meio, tem almofada que eu gosto de colocar mais acima. Essa eu estou usando os tecidos que eu já tenho cortado. Então, a parte de cima eu já tinha uma faixa cortada. Eu estou utilizando para não ficar cortando tecidos inteiros. Vamos pespontar e já voltamos com a próxima etapa. Pesponto pronto. Vou colocar o tecido menor agora. E eu vou unir direito com direito. Eu gosto de costurar sempre pelo lado do zíper, porque o zíper tá mais estruturado do que o tecido. O tecido, por ser
mais fininho, a tendência é o calcador dar uma empurrada. Então, alinha as laterais e alinha o corte do tecido com o zíper. Da mesma maneira, eu vou fazer uma costura com meio centímetro. Ou você pode fazer uma costura com o seu calcador de zíper na sua máquina doméstica. Se você não sabe usar o seu calcador de zíper, pregar zíper, deixa no comentário, para que eu possa fazer uma aula com vocês de como trocar o calcador, como pregar zíper. Aqui eu estou com uma forma fácil, considerando que você já pregou zíper. Então, é você que vai me dizer que tipo de aula que você pretende, que você precisa ter. Vamos lá? Costura de meio centímetro, dou retrocesso no começo e no final. A minha costura de meio centímetro, eu considero da borda do zíper para dentro. Costurado. Vou tombar a costura para verificar se ficou uma costura bonita. Agora, eu vou dobrar esse tecido de cima, que é o meu corte menor, até cobrir o pesponto da minha primeira costura, que foi feito no meu tecido maior, no meu corte mais comprido. Eu peguei um zíper de metro para mostrar para vocês que essa medida aqui vai depender da largura que você está fazendo o seu zíper. Esse zíper que tem os dentinhos menores, eu não me lembro qual é o número dele. Ele tem 2,5 centímetros de largura. O zíper de metro que eu tenho aqui, que é o número 5, ele tem 3 centímetros de largura. Então, essa dobra aqui vai depender do zíper que você está usando. No meu caso, a minha dobra vai ser do tamanho da largura do meu zíper. Vou levar para a máquina e vou passar a minha costura encostando o calcador no degrau dos dentinhos do meu zíper. Se você estiver com o seu calcador do zíper, também você encosta o calcador no dentinho, no relevo do seu zíper. Vou passar minha costura de pesponto e já volto com vocês. Fiz o meu pesponto. Se você estiver com o zíper de metro, agora é o momento em que você coloca o seu cursor. Vamos combinar uma coisa. Eu tenho muitas capas de almofada para fazer. Deixa aqui no comentário qual é a sua dúvida, se você sabe colocar zíper, se você sabe trocar o calcador da máquina, para que eu possa ir fazendo aulas tirando as suas dúvidas, fazendo formas diferentes de montar a almofada. Estou com a minha parte de trás pronta. Eu quero que a parte de acabamento, aquela bordinha externa, fique pelo lado de fora. Vou posicionar direito do meu topo, observando que a minha estampa tem direção e eu quero que a abertura fique na parte superior da minha almofada, do meu topo.
Então, eu vou posicionar direito com direito, lembrando vocês que eu estava com o tecido sem estar na medida exata, então eu vou prestar atenção na medida da borda até o meu zíper para ver se está na mesma direção dos dois lados. Eu vou marcar da borda para o centro 11 centímetros, que é a altura que eu vou posicionar o meu zíper. Dessa maneira, a minha capa não fica torta. Marquei 11 centímetros, cuidado com a caneta, use caneta que apaga. Essa será a minha parte superior e eu vou posicionar a minha marcação no final do meu zíper. Então, aqui está o final do zíper no sentido para baixo. Eu vou posicionar aqui, a mesma maneira, vou fazer do outro lado. Essa é uma maneira muito simples de se fazer essa capa. Você trabalha com a montagem, depois que o seu topo está pronto, de uma forma muito rápida. Eu vou alfinetar a volta toda. Toma cuidado para deixar o seu zíper aberto, porque você vai virar pelo zíper. Vou abrir o cursor, levar ele lá para o meio. Cursor aberto, deixei os dentinhos bem juntos, alfinetei, vou costurar a volta toda, vou usar margem de meio centímetro. Finalizei a costura. Eu gosto de passar o overlock nos acabamentos das minhas peças. Você pode passar o zigue-zague ou não precisa passar nada. Isso aqui é uma opção que eu tenho em overlocar minhas peças. Agora, como nós deixamos a abertura do zíper, nós vamos virar por aqui. Dobra os cantinhos, pode cortar chanfrado, não tem importância, eu prefiro só dobrar. Vira, empurramos todas as costuras. Agora, vamos à finalização da nossa última costura. Eu vou assentar no ferro e já volto para a gente fazer a última costura. Antes de eu passar ferro, eu vou falar para vocês que quando eu vou passar uma peça em que eu fiz o meu quilting e usei a linha de bordado, eu tenho do lado do meu ferro, faz parte de ferramenta de trabalho, uma fralda, um tecido mais fininho. Eu gosto de usar fralda, herança do neto. Na hora de passar, que é para só assentar a costura, eu gosto de colocar um tecido em cima, para que ela fique bem assentada e não tenha o risco, se o meu ferro estiver com a temperatura um pouco mais alta,
de plastificar minha linha de quilting, porque eu usei linha de bordado. Assentei a minha costura. Tem mais uma dica para quem está começando na costura. Nunca passem o seu tecido sobre o seu cursor. Você tem um metal com o ferro aqui em cima, a tendência é ele danificar, fazendo até um corte no seu tecido. Então, sobre o seu dentinho, sobre o cursor, você nunca põe o ferro em cima do tecido. Se é para assentar, a temperatura deve estar um pouco mais baixa, porque temos aqui basicamente plástico, o material plástico, e na hora de assentar esta borda, você tira o seu cursor para não ter risco de passar o ferro sobre o seu cursor. Vou deixar o meu cursor centralizado e vou passar uma costura com 1 centímetro na borda, na volta toda. Você pode fazer essa aba maior, você só precisa acrescentar o tamanho que você quer dessa aba maior na hora de calcular o seu topo e na hora de cortar o seu forro. A minha eu vou deixar com 1 centímetro, a minha borda será bem estreitinha. Basicamente, será uma borda para esconder esse acabamento interno. A nova capa está pronta, já tenho o recheio pronto. Agora, se você não sabe como que eu faço o recheio das minhas almofadas, porque aí eu faço da medida que eu quero, deixa no comentário, porque para esta cor eu ainda tenho mais uma almofada para fazer e a próxima não tem recheio, aí eu deixo a aula gravada para vocês. Essa almofada é uma almofada pequena. Você pode fazer a sua almofada sem zíper, mas para a almofada eu prefiro trabalhar com o zíper. Ela fica mais gordinha, mais cheinha. Eu posso trabalhar com ela bem agarradinha. Agora, deixa no comentário o que vocês acharam da minha almofada. Se vocês fizerem capas, manda foto para mim no grupo do Facebook. E se você quer ver outros tipos, outros modelos de acabamento de almofada, também deixa no comentário. Eu vou adorar gravar as aulas para vocês. Até o próximo vídeo.